Bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou resolver o item B da segunda questão da segunda fase do vestibular 2021-2, tá bom? O vestibular que foi aplicado somente para os estudantes que estavam pleiteando uma vaga em medicina, né? Somente para quem estava prestando o curso de medicina. Bom, para resolver essa questão, como a gente está resolvendo o item B, eu recomendo que vocês já tenham passado pelo item A, tudo bem? Porque a gente vai utilizar alguns dados que a gente consegue lá no item A para a resolução aqui do item B, tudo bem? Então vamos ler o enunciado novamente e tentar resolver essa questão, tudo bem? Já começar aí iniciar a resolução. Bom, vou começar a leitura do enunciado aqui. Ele fala que na figura abaixo, uma circunferência que tangencia os eixos coordenados tem centro C sobre uma reta de equação. E novamente aqui ele esquece, né? Ele esquece aqui de colocar a equação da reta. Bem, mas a gente sabe que a equação da reta é essa daqui. No ponto B, o ponto B está na intersecção da reta com a circunferência. E A é o ponto de intersecção da reta com o eixo das ordenadas. Com base nessas informações, resolva. Letra B. Determine a distância entre os pontos A e B. Olha só, de novo, né? O enunciado traz para a gente informações confusas. A gente geralmente precisa conseguir resolver a questão sem olhar para a figura, tudo bem? Toda questão de matemática aí que é bem feita, a gente consegue resolver ela sem olhar para a figura. Nesse caso aqui, a gente precisa olhar para a figura, né? Porque a gente precisa determinar qual é esse ponto B. Ele só dá para a gente que está na intersecção da reta com circunferência. Porém, esse ponto aqui também seria um candidato, né? Porque ele também está na intersecção da reta com circunferência, tá? Mas aí, olhando para a figura, a gente determina que o ponto B é esse aqui, né? O ponto que está entre A e C nessa reta. Tudo bem? Bom, para resolver essa questão, a gente vai precisar de lembrar de alguns itens, né? De alguns dados do item A. Por exemplo, essa circunferência aqui, ó, lambda, tudo bem? Ela vai ter equação seguinte: x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Tudo bem? Essa é a equação da circunferência, a gente determina lá no ponto A, tá bom? Inclusive, eu vou até escrever aqui embaixo, né? Vou deixar ali só indicado que é a circunferência lambda, mas eu vou escrever aqui embaixo a equação da minha circunferência lambda. É x menos 3 ao quadrado mais y menos 3, tudo bem? Isso é igual a 9. Porque lá a gente determinou, né, que essa circunferência tem centro no ponto 3 e raio igual a 3 também. Tá bom? E agora? Bom, pessoal, então olhando especificamente para o ponto B, né? Esse ponto que está circulado aí na tela, certo? O ponto B está sobre a circunferência lambda, tudo bem? Certinho? Só que o ponto B também está sobre essa reta aqui, ó, de equação, isso daqui. Certo? Então, a gente pode falar que o ponto B ele tem que satisfazer, né, as coordenadas do ponto B. Se eu chamar aqui o ponto B, falar que o ponto B tem coordenadas x de B, y de B, eu posso falar que as coordenadas de x de B e y de B satisfazem ao mesmo tempo a circunferência e satisfazem a reta. Não é verdade? Então, bom, como o ponto B satisfaz a circunferência, eu posso utilizar essa equação aqui, tá bom? E como o ponto B satisfaz a reta, eu posso utilizar essa equação aqui, ó, y igual a 21 menos 4x sobre 3. Tudo bem? Eu tenho que utilizar as duas equações ao mesmo tempo. E para utilizar as duas equações ao mesmo tempo, eu vou simplesmente substituir aqui, ó, esse y, eu vou jogar ele nessa equação, tá bom? De modo, aqui é o y, né? De modo que eu vou obter a seguinte equação, né? A equação original era x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, né? Aqui faltou um quadradinho. Isso é igual a 9.
Tudo bem? Só que esse y aqui, eu vou usar o y da reta, né? Então, eu vou ficar com alguma coisa parecida com... deixa eu pegar outra coisa. X menos 3 ao quadrado mais... o y da reta é 21 menos 4x sobre 3. Só que aí eu tenho esse menos 3 aqui da fórmula, né? Então aqui eu tenho que tirar 3 ainda. Tudo bem? Elevado ao quadrado, isso aqui tudo é igual a 9, tá? E aí, resolvendo essa primeira parte aqui, ó, o que eu vou obter? Isso aí é um produto notável, né? É o quadrado de uma diferença. E aí é aquela formulazinha, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Vou colocar aqui. Então, o quadrado do primeiro é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 6x nesse caso, mais o quadrado do segundo, que é 9, tá bom? Pessoal, agora, olhando para essa parcela aqui, né? Olhando especificamente para essa parcela, eu vou fazer um rearranjo aí, tá? Primeiramente, essa fração, eu vou separar ela. Ao invés de escrever 21 menos 4x aí, tudo juntinho, eu vou escrever assim, ó. 21 sobre... deixa eu pegar aqui outra coisa. 21 sobre 3 menos 4x sobre 3. Tudo bem? E aí, 21 sobre 3 aqui, fica fácil observar, né? 21 dividido por 3 é 7. Então, eu posso escrever assim, ó. 7 menos isso. E aí, pessoal, eu já vou somar esse 7 com esse menos 3. 7 menos 3 é 4. Então, eu posso escrever assim, ó. 4. Só que a hora que eu escrevo aquele 4, né? É claro, esse 3 aqui vai embora. Porque eu já somei ele, tá? Então, na verdade, essa parcela toda fica uma coisa pequenininha assim. Tudo bem? Elevado ao quadrado, isso é igual a 9. Agora, olhando para esse produto notável aqui, de novo, né? O quadrado de uma diferença. Mesma fórmula, o quadrado do primeiro, então o quadrado de 4 é 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nesse caso vai ficar 32x sobre 3, né? Mais o quadrado do segundo. E aí, no caso, vai ficar 16x ao quadrado sobre 9. Isso tudo é igual a 9, tá? E aí, eu vou juntar as coisas que são semelhantes. Então, vou escrever pertinho, né? X ao quadrado com esse cara aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais 16x ao quadrado sobre 9. Tudo bem? Agora, esse cara aqui, só x, né? Menos 6x, menos 32x sobre 3, vou escrever junto. Então, vai ficar menos 6x, menos 32x sobre 3. E o que resta pra gente é mais 9, mais 16, né? E aí, para finalizar, eu vou passar esse 9 para o outro lado da minha igualdade. E aí, como ele vai para o outro lado, ele troca o sinal, né? Então, vem para cá, menos 9. Isso é igual a 0. Troca sinal, modo de dizer. Tudo bem? E aí, fazendo essas somas, né? Eu vou primeiramente somar esses dois caras aqui. X mais 16x sobre 9, isso aí vai ficar 25x ao quadrado sobre 9. Né? Menos esse cara aqui todo, né? Esses dois aqui, os dois sem sinal negativo. E aí eu vou obter 50, né? 50x sobre 3, certo? E aí, pessoal, para resolver essas somas de frações aí, vocês podem utilizar o método que vocês quiserem. Não é muito foco desse vídeo, né? Mas aí vocês podem tirar MMC ou então utilizar algum outro método para resolver essas somas. Tá? E aí eu tenho mais 9 que cancela com esse menos 9 aqui, sobrando apenas 16. Mais 16, isso é igual a 0. Tudo bem? Então veja, pessoal, a gente tem aí uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Com os coeficientes fracionários, né? Para esses coeficientes não ficarem fracionários, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação dos dois lados por 9. Tudo bem? Se eu multiplicar essa equação dos dois lados por 9, o que eu vou obter? Esse 25x ao quadrado sobre 9 vira somente 25x ao quadrado, menos esse 50x sobre 3 fica
150x, e esse 16 multiplicado por 9, 144. 144, certo? E aí, do outro lado, o 0 multiplicado por 9 continua 0, tá? Então aí, pessoal, eu tenho uma equação de segundo grau com os coeficientes bem grandes, né? Vamos aqui rapidinho calcular o delta, porque para resolver essa equação de segundo grau, né, eu vou precisar de fazer a fórmula de Bhaskara, etc. E aí eu vou me deparar com o delta. Eu vou fazer aqui no cantinho esse tal desse delta de outra cor. O delta pela fórmula é b quadrado menos 4ac. Então, nesse caso, seria menos 150 ao quadrado menos 4 que multiplica 25 que multiplica 144, né? Então, esse delta aí vai ser... Bom, menos 150 ao quadrado, eu posso escrever 150 vezes 150, né? Primeiramente, porque esse menos 150, o sinal de menos, hora que é elevado ao quadrado, né, se torna positivo, e aí 150 vezes 150. Tudo bem? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever da seguinte forma, menos 4 vezes 25 é 100, então eu vou escrever 100 vezes 144, tá? E aí, gente, para facilitar minha vida, né, eu vou fazer uma manipulaçãozinha algébrica. Eu vou fazer o seguinte, esse 150 aqui, eu vou escrever ele como sendo 2 vezes 50, tudo bem? E esse 150, eu vou escrever ele como sendo... perdão, né? Errei aqui. O 150 eu posso escrever como sendo 3 vezes 50. E esse cara aqui, que eu vou escrever como sendo 2 vezes 75, tá bom? 3 vezes 50 é 150 e 2 vezes 75 também é 150. Por que eu estou fazendo isso, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Menos 100 vezes 144. Tudo bem? Então, olha só, esse delta aqui vai ser igual. Pessoal, observe o seguinte. Esse 50 vezes 2 aqui é 100, né? Então, eu posso escrever 100... E aí, esse 3 vezes 75 que sobra é 225. Então, eu vou escrever 100 vezes 225. Menos 100 vezes 44. 144. Tudo bem? E aí, o delta, o 100, ele se repete, né, nas duas parcelas. Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, o delta vai ser 100 que multiplica 225 menos 144, né? Finalmente, a gente chega no valor de delta igual 225 menos 144, que seria isso aqui, ó, essa partezinha, isso aí é igual a 81. Então, o delta é 100 vezes 81, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer, inclusive, é calcular a raiz desse número, porque na fórmula de Bhaskara pede raiz de delta, né? Então, vamos calcular a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de delta seria a raiz quadrada de 100 vezes 81, não é isso? Que é o delta. Isso aí eu posso abrir essa raiz como sendo a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 81, né? E agora fica fácil, né? A raiz quadrada de delta aqui vai ser, a raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 81 é 9. Então, a raiz quadrada de delta é 90, tá? Então, pessoal, observem que eu fiz essa manipulação algébrica aqui, ó, que talvez não fosse imediata para muitos de vocês, justamente para facilitar o cálculo da raiz quadrada de delta. Tudo bem? Porque senão talvez ficaria um número bem chato de trabalhar e tudo mais. E aí eu fiz isso aí que facilita a nossa vida, tá? Mas o importante é que a gente calculou a raiz quadrada de delta. E aí, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara aqui nessa equação, a gente tem que x seria igual a menos b, então é menos 150, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Posso escrever assim?
raiz quadrada de delta, certo? Dividido por 2a, ou seja, dividido por 2 vezes 25, tá? Então, bom, esse menos com esse menos aqui, ó, se torna uma coisa positiva, né? Então, esse menos 150 eu posso escrever apenas 150. A raiz quadrada de delta, nesse caso, ó, a gente já calculou, é exatamente 90. Então, 90. Tudo bem? E 2 vezes 25 aqui no denominador fica 50. Tudo bem? E aí, é claro, né? Eu vou ter dois resultados possíveis. Eu vou ter um x1 e eu vou ter um x2. O x1 vai ser 150 mais 90 sobre 50, né? Isso daí, pessoal, é 240 sobre 50, e aí simplificando eu vou obter 24 quintos. Isso é o x1. E o x2 seria 150 menos 90 dividido por 50, o que é igual a 60 sobre 50, e simplificando essa fração eu obtenho 6 quintos. Tá? É claro, né, que essa equação ela tem que me dar dois resultados distintos. Por quê? Porque a intersecção da circunferência com a reta ocorre em dois pontos. Ocorre aqui no ponto B e também ocorre nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, os dois pontos são a intersecção. E aí, qual que seria o x do ponto B, né? Qual que seria a abscissa do ponto B? Seria, tá vendo? Olha, a abscissa desse ponto aqui é maior, né? Esse x é maior do que a abscissa desse ponto aqui. Tudo bem? Então, a gente tem que pegar na nossa solução a abscissa que for menor para ser o x do B, né? O x do ponto B. Então, olhando aqui, ó, desses dois pontos aqui que a gente acha, 24 quintos e 6 quintos, qual que é o menor? 6 quintos é menor, né? Então, esse cara aqui seria x de B. Tudo bem? Então, isso aqui seria o meu x do ponto B. E aqui seria 24 quintos. Bom? E aí, eu preciso de descobrir também o y do ponto B, né? A ordenada do ponto B. Para descobrir a ordenada do ponto B, como está na reta, eu posso jogar aqui simplesmente na equação da reta. Lembrando que y de B seria igual a 21 menos 4x de B, né? Que eu estou falando do ponto B, sobre 3. E aí, gente, de novo, né? Eu vou separar essa fração e escrever assim, ó, 21 sobre 3 menos 4 sobre 3x de B. E aí, novamente, 21 dividido por 3 é 7. E aqui, ó, o valor de x de B que a gente acabou de achar é 6 quintos. Então, a gente multiplica isso aqui por 6 quintos. Tá? E aí, o y de B seria 7 menos... Bom, multiplicando essas duas frações, né, eu posso simplificar esse cara com esse cara. Aqui em cima sobra 2. E aí, eu vou obter 8 quintos. Portanto, ó, o y de B seria 7 menos 8 quintos, que é igual a 27 quintos. 27 quintos, né? 35 menos 8, 27 quintos. Isso. Então, eu já tenho o y do B. Certo? Eu preciso descobrir também o ponto A. Vamos só escrever aqui para não ficar no vazio, né? Eu vou escrever aqui as coordenadas do ponto B. O ponto B vai ser o ponto de coordenadas 6 quintos, 27 quintos. Tudo bem? Tá, é o meu ponto B. Ou, se eu quiser escrever aqui em cima, né? 6 quintos em x, 27 quintos em y. Tá? E aí eu preciso descobrir as coordenadas desse ponto A. Observe que esse ponto A está sobre o eixo y, né? Então, a abscissa dele claramente vale 0. Então, aqui eu posso escrever que o A vai ser uma coisa do tipo 0 y de A, certo? Só que o ponto A também está sobre essa reta aqui, né? Então, o y de A é dado por aquela forma. Y de A é igual a 21 menos 4x de A dividido por 3.
Só que aqui, pessoal, o x de A, né? O x do ponto A vale exatamente 0, então é 4 vezes 0. E aí, essa parcela aqui vai embora, né? 4 vezes 0 é 0. E aí eu vou obter que y de A é igual a simplesmente 21 dividido por 3, que é igual a 7. Tá? Então, o ponto A vai ter a forma 0,7. Tudo bem? Então, eu vou copiar esses dados e levar lá para baixo. O ponto A é o ponto 0,7 e o ponto B é o ponto 6 quintos, 27 quintos. Bem, e aí eu quero calcular a distância entre esses dois pontos, né? Quero calcular a distância entre eles. Então, olha só, vamos utilizar a fórmula da distância. A fórmula da distância, né, é a raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Tudo bem? A raiz quadrada disso tudo. Então, olha só, eu poderia dizer que essa distância vai ser... Pessoal, ao invés de escrever raiz quadrada, talvez vocês não estejam acostumados com essa notação, eu vou simplesmente aqui elevar a meio, tá? Quando eu elevo a meio, eu estou tirando a raiz quadrada. É a mesma coisa, tá? Só para facilitar aí na notação. Então, olha só, isso aqui vai ser... Eu vou olhar para a variação de x. A variação de x seria x de b menos x de a ao quadrado. Mais a variação de y seria y de b menos y de a ao quadrado. Eu estou tirando a raiz quadrada disso tudo, né? Ou seja, a mesma coisa que elevar a meio. Tá? Então, olha só. Essa distância vai ser... Bom, x de b seria 6 quintos. É o que a gente calculou. Menos o x de a gente também calculou, é 0. Isso ao quadrado. Mais o y de b, a gente já calculou. Isso é 27 quintos. E o y de a é 7. Isso aqui é ao quadrado, só que eu preciso da raiz quadrada disso aqui tudo, né? Raiz quadrada. Tá? Se eu não quiser calcular... deixa pra lá. Bom, aqui o d seria... aqui, ó, pessoal, resolvendo essa primeira parcela, 6 quintos menos 0 ao quadrado é simplesmente 6 quintos ao quadrado. Mais 27 quintos menos 7, isso aí seria menos 8 quintos. Isso tudo elevado ao quadrado. Tudo bem? Só que aí eu preciso tirar a raiz quadrada desse amiguinho aqui. E aí, bom, a distância vai ser a raiz quadrada de 6 quintos, pessoal, ao quadrado. Isso aí é 36 sobre 25. Mais menos 8 quintos ao quadrado, isso é um número positivo, né? Exatamente 64 sobre 25. Tudo bem? E aqui eu vou voltar com a notação de raiz para facilitar. Certo? E aí, gente, observa aqui, né? Eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Eu posso juntar elas. E eu vou juntar. Isso aí, né? Vai ser a raiz quadrada de quê? De 36 mais 64. Isso tudo sobre 25. Tá bem? Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 36 mais 64 é 100 sobre 25. E isso é a raiz quadrada de... Bom, 100 dividido por 25, né? Esse cara aqui é 4. Então, eu estou calculando, na verdade, a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Portanto, a distância entre os pontos A e B é igual a 2. Pessoal, então, essa foi a resolução desse item, né? Um item mais trabalhoso, dá um pouquinho mais de cansaço, as contas são um pouquinho mais difíceis, mas no final dá redondinho aí a distância igual a 2, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida me notifiquem, tá bem?